E, a princípio, eu ia ficar só com as duas mensagens que eu tinha falado. E, obrigado. Após a última votação, né? Agora entre o primeiro e o segundo turno, percebi algo na mente de cristãos ouvindo, né? Lendo algumas coisas, e decidi falar mais uma mensagem hoje sobre isso. O intuito de esclarecer, nos ajudar a alinharmos nosso pensamento, né? Com o que Deus quer para nós na Bíblia. Na verdade, uma continuação, uma parte da mensagem, a última mensagem sobre esse assunto, eu não consegui terminar, né? E encaixa exatamente com o que aconteceu nesses dias, após algumas coisas que a gente ouve depois do primeiro turno, ok? A gente falou sobre a nossa cosmovisão, que deve determinar a nossa cosmovisão cristã, né, deve determinar o nosso entendimento político, e não o contrário. Também nós vimos que a nossa cosmovisão só é transformada quando somos resgatados pelo Evangelho, e que a nossa cosmovisão cristã deve determinar o nosso anseio e prática política, e é dentro disso, quero continuar a mensagem, ok? A gente falou, última vez, sobre 1 Timóteo, esse trecho que está aí. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. E ele vai falar que tipo de homens agora que ele se refere. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Então, pregamos a última vez sobre isso. Aí teve a ceia, nós estávamos lá no retiro do ADNA, ok? E nessa mensagem que nós havíamos pregado, vimos que devemos orar com discernimento pelas diversas autoridades, que devemos orar porque nossas orações produzem resultados reais, devemos orar porque agrada a Deus, e devemos orar para que as autoridades sejam salvas pelo Evangelho. Agora, continuando na mensagem de hoje, eu mencionei, mas a gente não foi muito a fundo em alguns princípios aqui importantes, dado, às vezes, o que a gente pode estar, alguns pensamentos que estão por aí. 1 João 5,14 diz que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, um trecho desse nos ensina pelo menos duas coisas: que o cristão pode ter certeza de que Deus responde às suas orações. Então, a gente pode orar, tendo essa certeza, falar com Deus sobre qualquer assunto, e temos pensado nessa questão agora das eleições também, e que Deus responde às orações que estão de acordo com a sua vontade. E aí tem algo importante para a gente pensar junto. Porque quando Deus responde, ou essa ideia de Deus responder segundo a sua vontade, significa que Ele sempre exerce dois aspectos da sua vontade, que a Bíblia nos apresenta. Quando estuda a palavra de Deus, a gente descobre que tem dois aspectos da vontade de Deus, ok? A vontade revelada de Deus e a vontade decretada de Deus. A vontade revelada está aí na sua frente, seja no seu celular ou em papel, né? Que é a sua Bíblia, ok? Então, são os aspectos da vontade de Deus, e focando especialmente na vontade moral, né? A vontade moral revela o que? O caráter de Deus, o que Ele é, o que Ele prefere, o que Ele aprova, o que Ele reprova. E Ele nos deu um livro para nós conhecermos sobre Ele, sobre nós mesmos, sobre como a gente deveria viver nesse mundo, o que a gente deveria escolher, como é que a gente deve julgar as coisas que se apresentam diante de nós, baseada no quê? Nesse critério
na sua vontade revelada, que é a Escritura, é a palavra dele. Então, é baseado nisso que a gente deve orar, avaliar as coisas, concordar com as coisas, ou corrigir o que tiver errado no nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir, enfim. Toda a nossa vida, ela é avaliada por Deus baseado na vontade que Ele revelou para nós. Para nos conduzir, Ele deu uma forma segura da vontade dEle ser escrita para nós. Ok? Então, essa vontade revelada de Deus. Então, por exemplo, quem é Deus? Quem é o ser humano? O que é ser homem? O que é ser mulher? O que é certo? O que é errado? O que o Evangelho defende? O que o Evangelho condena? Por que as propostas de um candidato são boas ou ruins? O que a lei diz sobre um candidato X ou Y? O que Deus diz sobre a lei, o que ela deveria fazer ou não? Tudo na Bíblia. Tudo escrito lá para nós, para termos segurança. Não temos dúvida. Agora, outro aspecto da vontade de Deus é a vontade decretada. Ok? Que alguns aspectos, né, que a gente vê dessa vontade decretada, eles estão, de maneira geral, colocados também na Escritura, ok? Então, isso tem a ver com a agenda planejada de Deus, o seu plano eterno, né, de conduzir tudo, né, desde a criação do universo até o propósito pelo qual ele deve, o propósito que deve cumprir. As pessoas, elas irão cumprir certos propósitos que Deus estabeleceu. A história vai ser conduzida de um certo jeito, ok? Então, essa agenda planejada para a história da humanidade, que apesar de revelada em termos gerais na Bíblia, nós não podemos mudar, nós não decidimos sobre ela, ok? E nós só conhecemos essa vontade decretada, os detalhes da vontade decretada, sempre após os fatos terem acontecido. Então, na vontade revelada, nós temos nossa decisão, nós exercemos nosso juízo, nós pensamos, nós fazemos de um jeito ou não de outro, nós obedecemos à vontade revelada. Mas nós não temos como ir contra a vontade decretada, ok? Você nunca vai desobedecer à vontade decretada, você pode desobedecer à vontade revelada, mas a vontade decretada você não tem nenhum tipo de ingerência sobre ela. Deus vai cumprir o seu plano, ok? Ele vai fazer na história o que Ele estabeleceu, Ele vai fazer a igreja prevalecer na história, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, enfim, vontade decretada de Deus, ok? A gente só conhece muito dessa vontade decretada após o fato ter acontecido. Por isso, ela não serve, né? Ela não precisamos ter medo, não serve de base para a nossa decisão, ou seja, assim, deixa eu ver o que será que vai acontecer, então eu vou decidir nessa base. Não, você não sabe o que vai acontecer na vontade decretada de Deus. Então, não é critério de decisão nenhum. Não precisa ter medo, não precisa ter ansiedade, culpa sobre ela, ok? Por exemplo, quando será o arrebatamento da igreja? A Bíblia fala que a igreja será arrebatada, não fala? Quando será? Que dia? Isso é a vontade decretada de Deus. Apesar da vontade revelada falar que vai haver uma retirada da igreja aqui, antes de um tempo de tribulação para esse mundo, a vontade decretada sabe esse dia qual vai. Então, eu não vou saber. Eu só vou saber do arrebatamento o dia que eu estiver indo para lá. Ok? Porque a vontade decretada funciona dessa forma. O dia da sua morte, da minha morte, não sei. A Bíblia fala que provavelmente morreremos, ou seremos arrebatados, cristãos, né? Mas eu não sei que dia é esse, porque isso tem a ver com a vontade decretada de Deus. Quem será o meu cônjuge? Agora eu já sei, né? Faz 25 anos que eu já sei, mas antes de casar, por exemplo, quem seria? Não sei. Eu só tive princípios da vontade revelada para decidir, aplicar, obedecer, e aí sim eu experimento a vontade decretada nesse aspecto. Mas eu não podia decidir na vontade decretada, a não ser pelos princípios da vontade revelada. Onde a gente vai estar morando daqui a 10 anos, por exemplo, quem vai ganhar a eleição, como que tal candidato fará cumprir o que prometeu numa área específica, a gente não sabe.
ok? A gente pode decidir, bom, o que a vontade revelada me diz para eu fazer? Que eu devo fazer com aquilo que é falado para mim? O que eu faço? Como é que eu decido? Isso eu posso fazer, mas controle sobre as coisas que vão acontecer, não tem, ninguém tem. Agora, nesse país, o nosso Brasil ainda, faz parte da vontade decretada de Deus, ok? Podermos orar, podermos votar, e Deus fará cumprir a sua vontade decretada, pode ter certeza disso. Por isso, nossa decisão eleitoral, ela tem que ser baseada na vontade revelada, e nós prestamos contas a Deus com base nessa vontade revelada, isto é, se as nossas decisões, se o meu voto, se o que eu defendo, refletem o que Deus aprova ou não, e eu sou responsável por isso. Então, significa que orar para que o Evangelho seja conhecido e transforme a sociedade, que é a vontade o quê? Decretada, né? Está revelada na Bíblia, mas como é que isso vai acontecer? Deus que sabe. Mas, ao mesmo tempo, apoiar candidato pelo voto que se coloca contra os princípios do Evangelho, que é a vontade revelada, né? A pessoa pensa isso ou pensa aquilo, está na Bíblia, dá para julgar se é certo ou se não é. Então, querer uma coisa e fazer outra é pecado, porque apoiar o que Deus reprova e ser cúmplice nas injustiças e consequências geradas para todo mundo, para toda a sociedade, ok? Então, após o resultado do primeiro turno, comecei a ouvir coisas do tipo assim, cristãos dizerem que não devemos ficar tristes ou indignados com certos resultados, porque nosso Deus é soberano, ou seja, vontade decretada. Será mesmo? Que nós não devemos ficar tristes, não devemos ficar indignados, tanto faz? Porque Deus não é soberano? Ele já não estabeleceu o que vai acontecer, todas as coisas? Não é certo isso? É certo ou não é? Está na Bíblia, Deus vai fazer isso. Vontade decretada de Deus. Agora, Deus, apesar de ter o controle absoluto e propósitos para tudo o que acontece, Ele vai cumprir os seus propósitos, não importa quem seja eleito, Ele vai cumprir para cada pessoa, ok? Mas o fato de Deus ser soberano, ter o controle de tudo, às vezes os cristãos esquecem que Deus é justo, que Deus é verdadeiro, que Deus odeia a mentira e se indigna contra o pecado. Parece que assim, é difícil para nós, eu sei, para mim também, né? É difícil para cada um de nós, assim, reunir o máximo de atributos de Deus na mente, para pensar de maneira equilibrada. Então a gente, às vezes assim, aconteceu uma coisa, a gente normalmente assim escolhe, parece que um atributo ressalta sobre outro, mas para Deus não existe isso. Né? O controle de Deus em nada afeta o seu senso de justiça, em nada afeta a verdade, o que Ele aprova ou reprova. Ok? Deus é o único ser que tem controle absoluto, até de um fio de cabelo que cai da nossa cabeça. E mesmo tendo o controle absoluto, Deus se indigna contra tudo que está errado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não afeta a outra, não afeta o juízo de Deus. Ok? Então, todo cristão, pelo fato de estar sendo transformado à imagem de Jesus Cristo, ele deve se alegrar e se indignar pelos mesmos motivos que vemos Deus fazendo isso. Se é Deus que está sendo refeita em nós, né? A imagem de Deus está sendo refeita, nós estamos cada vez mais aprendendo a viver com a mente de Deus em nós, julgar as coisas, e Ele nos deu o que é a vontade revelada para isso. Se Deus mesmo se indigna contra coisas que Ele falou que estão erradas, como é que um cristão que tem Deus vivendo dentro dele não vai fazer isso? Tem alguma coisa errada. Não é tanto faz, não é simplesmente, é a mesma coisa, Deus é soberano. Deus é soberano e Deus apoia o que é certo e odeia o que é errado. Não caia nessa conversinha de achar que tanto faz.
Nós não temos nenhuma ingerência sobre a soberania de Deus. Nós não temos em nossa natureza o atributo comunicado de Deus para nós de soberania. Mas nós temos comunicado em nós, porque Jesus está em nós, o atributo de justiça. Então nós temos o dever de julgar as coisas segundo Deus fala que é assim e não deve ser de outro jeito. Então, há atributos de Deus que Ele comunicou para nós, né, o amor, a justiça, a verdade, que faz parte do seu caráter. E nós temos a obrigação de exercer essas coisas no exercício de tudo que a gente faz. Julgar, isso aqui, a pessoa defende uma bandeira X ou Y. O que Deus pensa sobre isso? Não só do que está sendo defendido, como está sendo feito isso, para quê? Como é que isso coopera com o que Deus quer fazer na sociedade, que significa na vida das pessoas? Senão o critério sou eu mesmo, senão o critério é o que eu acho, senão o critério é como se eu tivesse liberdade de, como se a liberdade, por exemplo, de um voto, estivesse acima da liberdade de obedecer a Deus, porque o cristão tem liberdade de obedecer a Deus, não tem? O descrente não consegue obedecer, ele consegue obedecer só a sua natureza, a Bíblia fala. Mas o cristão consegue obedecer a Deus, obedecer a palavra. Então eu preciso exercer e julgar, colocar todas as coisas debaixo disso, se realmente eu quero exercer a minha cidadania conforme a cosmovisão que eu possuo como filho de Deus. Esse é meu papel. Então, por exemplo, um versículo como esse: quando triunfam os justos, a grande festividade, quando porém sobem os perversos, homens se escondem. Quando sobem os perversos, homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Deus está falando que Ele sente algo a respeito disso aqui, ou não? Deus tem o controle de colocar justo ou perverso onde Ele quiser? Ok? Deus distingue entre o justo e o perverso. Agora, não estou falando da natureza espiritual de candidato nenhum, pessoal, ok? Estou falando aqui de atos, ok? Como é que a gente sabe, e a Bíblia apresenta, como é que a gente sabe, que algo agrada mais a Deus, algo é aprovado, é justo aos olhos de Deus ou injusto, Deus faz distinção na Bíblia sobre a natureza espiritual das pessoas, sim, isso é o principal meio de Deus tratar as pessoas, mas também até com descrentes. E para mim os dois candidatos atuais são descrentes, pessoal. Não são filhos de Deus, não. São ímpios. Agora, lembra de Cornélio, por exemplo, lá em Atos 10? Ele era crente ou descrente? Descrente. Por que Deus aprovava a vida dele? Por que Deus preferia um Cornélio do que um Simão mágico e enganador de todo mundo? Porque algumas coisas, mesmo descrente fazendo, aquilo está na Bíblia que devia ser feito. Ok? Deus aprova aquele tipo de comportamento, de decisão, de conduzir sua vida, enfim, por exemplo, se uma pessoa abençoa Israel ou persegue Israel, para Deus tem diferença ou não? Se a pessoa apoia o que Deus fala que é ruim, ou reprova aquilo, Deus, claro que tem diferença, é lógico que tem diferença, não importa se a pessoa é cristã ou não é, importa que aquilo é muito superior, muito melhor aos olhos de Deus, do que fazer o que Deus detesta, ok? Lembra que um versículo esse aqui foi escrito por Salomão, que estava escrevendo para uma sociedade em que Deus, sua lei moral e sua justiça eram valorizadas, ok? Quando Salomão escreveu isso aqui, estava vendo um período de Israel, onde Deus era valorizado, a sua lei era valorizada, o exercício da justiça de Deus era valorizado, por isso os justos são festejados, os perversos punidos, porque faz parte da justiça acontecer, a injustiça não tem espaço, ok? Agora é interessante que, se for para o outro extremo, esse mesmo anseio e distinção entre justiça e perversidade, você vai encontrar em qualquer sociedade, mesmo que as leis dessa sociedade não reflitam exatamente a moralidade bíblica,
Mesmo nessas sociedades, o certo e o errado não são a mesma coisa. As pessoas não são tratadas como inocentes quando elas quebram essas leis, mesmo que essas leis não sejam o reflexo exato do que a Bíblia coloca para nós. Por exemplo, vivemos lá entre os Yanomami. Entre os Yanomami, por exemplo, o infanticídio, por meio do aborto, ali, seja da criança no ventre da mãe, ou quando ela acaba de nascer, é aprovado pela cultura, ok? A cultura aprova, desde você pisar na barriga da mulher grávida, ou quando a criança nasce, deixar ela para morrer, ou sufocar a criança. É aprovado. Os antropólogos descrentes, olha que legal a cultura ser desse jeito. O que Deus pensa disso? Pensa bem, essa lei cultural ali, criada naquela cultura perversa, é aprovada pela cultura. Mas é interessante, já falei isso aqui. Uma vez eu não vi acontecer, né? Não vi acontecer aquilo. Mas um pai tinha acabado, porque quem dá vida, vamos dizer assim, quem reconhece aquela criança como um ser, agora que merece estar vivo, é o pai, ok? Então, quando o pai levanta a criança do chão, ela se torna um Yanomami, significa uma pessoa de verdade. Yanomami significa isso. Então, o pai não levantou, mas matou a criança. A lei entre eles permite fazer isso. Olha que interessante. Porém, eu encontrei esse pai isolado lá com alguns outros numa ilha, passando por um ritual. Ele era chamado de um Inokai, que significa assassino, isso significa na língua, para poder ser devolvido à sociedade, mesmo fazendo uma coisa que era permitida culturalmente. Por que será? Né? Porque, mesmo tendo leis injustas ali, o que acontece? Assassinato é assassinato. Matar, não importa se é permitido, se não é, a sociedade, mesmo com a permissão de fazer aquilo dentro das pessoas, porque não pertence a elas o direito de coisa nenhuma que é criado por Deus, pertence a Deus. Sabendo, ele não tem Bíblia, ninguém falou para eles, é errado porque está na palavra de Deus, não é errado porque eles foram também criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, quando comete algo, mesmo que é permitido, não pensa que dentro da pessoa é como se ela estivesse descascando uma banana. Não é a mesma coisa. Porque a natureza humana não foi feita para viver desse jeito. Mesmo numa sociedade onde isso é permitido, percebe? Imagina se agora nós, né, vamos ficar aqui, né, não, deixa eu ver que argumentos, gente, que bobagem que é essa? Defender algo desse jeito, sendo que Deus claramente coloca na Bíblia que a vida pertence a Ele. É o cristão ficar com dúvida a respeito disso? Não dá. Isso é só um exemplo. Eu preciso votar, preciso exercer minha cidadania baseado na justiça de Deus. O que Ele considera como certo e bom. Acabou. O cristão que não aprende a equilibrar em sua vida a soberania e a justiça de Deus, desequilibra, não, Deus é controlador de tudo, tá certo, controlador, mas Ele também fala que o que é certo e o que é errado, e eu também devo me indignar ou aprovar aquilo. Então, o cristão que não equilibra a sua vida, mesmo sem saber, está promovendo aquilo que Deus condena. Ele está promovendo, por exemplo, o relativismo, e quer ensinar para as pessoas, já há muito tempo, não é de agora, que não existe verdade sobre a mentira. E se existir, não é importante. O importante é cada um viver como quer e defender o que quiser, sem se importar com as consequências. Não tem verdade, tá certo? Então, se o cristão não exerce justiça, não discerne as coisas, ele está apoiando uma coisa como essa.
não tem problema, né? Cada um é livre para fazer ou pensar do jeito que quiser. Deus falou que não. Deus falou que está errado pensar assim. Ele está promovendo também, mesmo sem querer, às vezes, a injustiça. Então, o erro e o crime devem ser tratados como se não fossem, porque se não há base moral, se não há verdade, também não dá para cobrar ninguém de crime nenhum, pessoal, não é? Como é que eu vou cobrar se não existe verdade, se não tem base moral para uma sociedade? Não tem o que cobrar, tem que fechar os olhos para tudo mesmo. Então, vira um promotor da injustiça, ok? Também o que acontece é que acaba promovendo a impunidade, porque se não há como cobrar, ok? Não há como punir alguém sem uma base moral, não faz sentido algum punir alguém que simplesmente está vivendo de forma coerente com o que acha melhor, ok? Então, pessoal, não tem que cobrar mais ninguém. Pessoas de bem e bandido, nesse pensamento, não tem distinção alguma, e não devem sofrer consequência nenhuma do que fazem. Não há recompensa por viver certo, nem punição por viver errado, não tem mais nada disso. Isso é o caos, né? Também, o pessoal vai promover com isso o desespero. Não há o que mudar, não há o que melhorar, uma vez que cada um está simplesmente vivendo do seu jeito, não é verdade? Não tem que ter esperança em nada, porque se eu vivo como eu quero, você vive como você quer, então nesse pensamento não deve haver a quem recorrer. Também o evangelho não faz sentido, temos que parar de pregar o evangelho se for assim, porque o evangelho propõe o quê? Ele propõe um padrão de retidão, ele mostra que o ser humano não vive nesse padrão, ele precisa ser perdoado por Deus, das injustiças que ele comete contra esse padrão, contra Deus. O evangelho propõe mudança radical de vida, então não tem que mudar com nada, mas tudo isso a pessoas que não aceitam superioridade do certo sobre o errado. Pensa bem, se você ainda for pregar o evangelho, fala assim, vai pregar mudança, mas todo mundo está feliz, não é? Todo mundo está vendo do jeito que quer. Essa é a realidade que a gente vê? Não. Então você está promovendo o desespero social, quando você não equilibra a soberania com a justiça de Deus. E no final você está promovendo também cumplicidade e conivência com o mal. Os cristãos tendo a resposta para toda a situação caótica que vive a sociedade, descrita acima aí, esses outros princípios aí, não apresenta essa solução, mas permite que a sociedade se autodestrua pelo pecado e a merecida punição do justo juízo de Deus. Que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Percebe? Tais versos indicam que somos responsáveis perante Deus e perante os outros, seja por meio da nossa indiferença, sou responsável por ela, ou da minha conivência com o que é errado. Eu sou responsável. Deus me enxerga assim, ponto final. Olha que interessante esse versículo também. Deus falando, né, a sabedoria personificada ali falando, né, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, são coisas boas? Por meu intermédio, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Se o controle de Deus sobre tudo e todos, ou seja, a sua soberania, é a única coisa em que devemos nos ocupar, sem reagirmos de maneira emocional, mental ao que acontece, então esse versículo que está aí jamais devia estar escrito, pessoal. Não devia estar aí na Bíblia. Devia estar muita coisa, devia estar na Bíblia. Por quê? Porque os reis e príncipes simplesmente governariam, certo? Sem termos que nos importar se suas ações podem ser consideradas ou cobradas como justas ou injustas, certo? Porque é por meu intermédio da sabedoria. O que é sabedoria? Aquilo que Deus falou que é certo, e a capacidade de fazer aquilo. Se isso aqui, se essa justiça que Deus estabelece, não é importante, porque no final das contas Ele vai controlar tudo, ok? Então, não tem como esse versículo aqui, ele está aqui para nós,
porque é por intermédio dessa justiça, dessa verdade, que os reis reinam melhor que outros, que uma coisa é certa e a outra é ruim, certo? Portanto, é uma visão errada achar que não devemos reagir ante aquilo que Deus aprova ou reprova, como se para Deus, para o cristão e para a própria sociedade não houvesse distinção entre o certo e errado, entre justiça e injustiça, e entre as consequências de se viver num ambiente melhor ou pior. Então, nossa participação política sempre é ativa, pois se baseia em nosso testemunho cristão, em primeiro lugar, ok? Quem nós somos, nós fazemos com a nossa vida, e esse testemunho se baseia em nossa cosmovisão sobre tudo e todos, ok? 1 Pedro 2, 13 a 17, um versículo que também fala sobre relacionamento com as autoridades, fala assim: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, vontade revelada, ok? Eu devo me submeter, Deus fala para eu fazer isso aqui, quer seja o rei como soberano, né? Quem coloca ele lá? Vontade decretada de Deus, ok? Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, opa, tem uma distinção, não tem? Castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem, vontade revelada de Deus, porque assim a vontade de Deus, que pela prática do bem, vontade revelada, eu sei o que eu devo fazer, como viver, o que apoiar, o que rejeitar, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como é que eu vou fazer, como é que eu vou ter controle sobre a sociedade? Eu não tenho, mas pela maneira como eu vivo, pelo que eu apoio ou rejeito, eu faço parte da vontade de Deus em fazer que isso aconteça, ok? Vontade decretada de Deus. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Vontade revelada. Percebe? A gente vê o tempo todo, num trecho só, o que eu sei que eu devo fazer e o que eu tenho certeza que Deus vai fazer. Ok? E uma coisa não impede a outra. Pelo contrário, ainda bem, por causa da vontade decretada de Deus, é que a gente é capaz de fazer o que a gente faz. Porque imagina se fosse o cristão depender de si, né, achar que o quê? A sociedade vai proteger o cristão? Nunca foi assim, nunca vai ser. É que Deus falou que vai cuidar de nós. E Deus vai cuidar do cristão enquanto também ele vive conforme a vontade revelada de Deus. Experimenta ele começar a viver diferente e ver o que acontece com ele. Portanto, é uma ingenuidade, ignorância bíblica ou irresponsabilidade ficar falando que os cristãos devem simplesmente descansar na soberania de Deus sem se preocupar se suas ações e seu papel refletem a verdade, a justiça e o amor, igualmente atributos de Deus e os critérios da sua vontade revelada que a gente usa para viver. Então, se nossa compreensão de Deus e do Evangelho é correta, como cristãos, temos o dever moral e espiritual de influenciar outros cidadãos, lutar pelo que é correto aos olhos de Deus, seja por meio do voto, de conversas, de abaixo-assinados, de qualquer meio lícito que garanta a liberdade de vivermos segundo a cosmovisão e consciência cristã, especialmente de pregar o Evangelho a toda criatura. E não viver assim é apoiar a mentira de que há alguma coisa capaz de dar sentido à vida nesse mundo, ou interesse maior pelo qual devamos viver, que não seja o Evangelho de Cristo, que transforma pessoas e toda a sociedade onde ele entra. E se Deus, em sua soberania, permitir uma perseguição contra os cristãos, o que a gente vai fazer? Vai continuar buscando na Bíblia os meios para continuarmos vivendo biblicamente como luz em meio às trevas. Sendo assim, ore, influencie, vote segundo a vontade revelada de Deus, defendendo o que Deus defende, rejeitando o que Deus reprova. Amém? Senhor, queremos te agradecer. Nós vimos bem pouco do que tua palavra coloca nesse assunto. O Senhor mostra na Bíblia que o teu tratamento, que a tua preferência a respeito do que é certo, a respeito daquilo que o Senhor aprova, da verdade, da justiça,
de coisas que honram o teu nome são completamente diferentes daquilo que é proposto a partir do coração do ser humano que tenta achar sentido de uma vida fora do Senhor. Pedimos que, pelo menos como cristãos, nós tenhamos uma mente unida em torno da Bíblia, possamos fazer diferença. Em primeiro lugar, nosso testemunho. Em segundo lugar, em proclamar a verdade que nos deu esse testemunho. Em terceiro, ajudar as pessoas a entender que as suas escolhas vão trazer consequências para uma sociedade mais alinhada com o que Deus quer para o ser humano ou mais desajustada. Que nós possamos exercer a nossa vida de maneira responsável, sabendo que quem determina essa responsabilidade não é a minha liberdade em mim mesmo, é o Senhor na tua palavra, que já falou para eu e todo mundo aqui viver e defender aquilo que o Senhor quer. Pedimos que possamos ter um país que tenha o privilégio, quem sabe, na história, de experimentar uma amostra pequena do que seria uma sociedade mais parecida com aquilo que o Senhor prefere. E não com base em algo que rejeita declaradamente aquilo que o Senhor quer. Nos ajuda a sermos reflexos de quem o Senhor é. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.